Então, tem mais esse exemplo aqui para a gente falar, que alguns fragmentos de ossos encontrados em uma escavação possuem carbono 14, ou seja, a gente vai ver a medição de tempo por datação de carbono. Se a gente sabe o decaimento de meia-vida, a gente sabe fazer a datação, o tempo que gastou, tá? Possui carbono 14 radioativo em quantidade de 6,25% daquela encontrada em animais vivos. Esses fragmentos devem ter a idade aproximada de... Pessoal, como é que o cara consegue fazer datação por carbono 14? Aí você, professor, como é possível? Isso é mentira. Né? Não é. É assim, olha só. Como ele é um elemento radioativo natural, ele vê o seguinte: quanto que tem de carbono 14 nos animais vivos? Por exemplo, no corpo vivo. Qual é o percentual de carbono 14? Sei lá, é um valor X. Então, ele vai dizer que esse valor de carbono 14 é 100%. E aí ele pegou um objeto que já está morto, está decomposto, não tem mais atividade biológica, tá? Ele vai ver quanto por cento de carbono tem naquele indivíduo. Ele sabe o tempo de meia-vida desse carbono, ou seja, quanto tempo faz se o organismo morreu, não tem mais atividade, então o carbono 14 ele começa a decair, tá? E partindo da quantidade de carbono que ele vai encontrar naquele corpo, ele consegue estimar o tempo. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ele viu que só já tinha 25%, né, 6,25% do carbono 14 no corpo nesses ossos, né? Então é o seguinte, vamos lá. O tempo de meia-vida do carbono 14, se você observar aqui, é 5.700 anos. Então ele fez a seguinte estimativa: 5.700 anos ele levou para perder 50%. E aqui tem a parte dos 50%, tá? Aqui, ó, 50%, ele levou 7.500 anos. Depois, passou mais 5.700 anos, ele ficou só com 25%, porque ele perdeu a metade de novo. Depois, ele perdeu mais a metade, então ficou só com 12,5%. Depois de perder mais a metade, ficou só com 6,25%. Então, se você só vai somar a quantidade de anos aqui, ó, esse mais esse aqui e mais esse, 4 vezes. Então, o tempo total, né, para que ficasse só 6,25%, é 4 vezes 5.700, ou só somar 5.700 mais 5.700 mais 5.700 mais 5.700, né? Mais fácil é multiplicar. Beleza? Então, tempo total de 22.800 anos deu a datação desses ossos. Mas é muito tempo, professor. Mas tem decaimento que é questão de segundos, questão de horas para datar, tá? Então, precisa a datação feita com decaimento radioativo. Beleza, pessoal? Aqui algumas curiosidades que tem para a gente só ver a parte de aplicação da radioatividade, tá? Radioproteção, tá? A radiação perde energia por meio de provocando ionização, tá? O átomo ionizado pode gerar alterações moleculares, e pode ser para o bem ou para o mal, danos em órgãos ou tecidos, e aí provavelmente é para o mal, mas também pode ser para o bem, porque com a parte de radiação eu posso matar células cancerígenas, tá? E manifestações de efeito biológico, tá tranquilo? Bom, a aplicação dela também eu posso ter a possibilidade de radiação incidida em uma célula, tá? E essa daí que pode matar a parte cancerígena. Passa sem interagir, ou seja, atingir uma molécula, beleza? Não produz dano, mas ela pode não produzir dano ou produzir dano, dependendo da dosagem, da dopagem da parte radioativa. Se ela atingir uma molécula, ela pode produzir dano. Quando ela produz dano, pode ser reversível, pode ser irreversível.
Pode levar à morte celular ou reprodução perpetuada do dano. E aí depende da aplicação lá na medicina, como que vai ter a nossa radioterapia. Lembra que tem radioterapia? Beleza? Ela pode ser também em diagnóstico de doença, né? Tem o tório, 131, o, e o Pluton, tem para tumores dos olhos, tá? Ou câncer de pele, tumores cerebrais, obstrução do sistema circulatório, tá? Então tem várias aplicações, tá? Tratamento de doenças como câncer, câncer de tireoide. Então, assim, a radioatividade, na verdade, tudo bem usado vai servir. Ela serve também para purificar ou limpar frutas, tá? Deixando elas sem nenhum fungo nem bactéria e aumentando a vida útil dessa fruta. Então, pode ter comendo uma fruta aí que foi por meio de irradiação, tá? O método mais comum para a datação são baseados nas desintegrações, ou seja, para a datação de rocha, geralmente usa-se o urânio, que ele vai ficar passando a ser chumbo, tá? Ou potássio, que passa a ser argônio, tá? Para datação de fósseis, utiliza muito o carbono 14, que vai ser com decaimento vai passar a ser o nitrogênio 14, isso com todo o decaimento dele, beleza? Usa-se também para traçadores de estudo de comportamento de insetos, tá? Que eles colocam ali um pouco de radiação e consegue com o aparelho detectar que ele ainda continua com aquela radiação, tá? Porque, pessoal, pense assim, lembra, vocês já viram falar, talvez aqui na região seja mais fácil, o dia a dia daqui da região, a parte de infecção com mercúrio proveniente de peixes, é, da parte de garimpos. Talvez não tanto nessa região, porque não há tanta exploração de garimpo, mas tem na parte de trombetas aí, né? E a região do Tapajós também é bastante, usa-se mercúrio para a limpeza e purificação do ouro. E esse mercúrio é um metal pesado que se fala, né? Então, quando ele está em contato com o peixe, ele aumenta bastante e fica ali no organismo até a queda total dele de meia-vida, tá? Produzindo câncer, né? E essa é a ideia na parte de traçadores. Eles colocam um pouquinho de material radioativo, tá? Na marcação de insetos, como radioisótopos, tá? E também é útil para a eliminação de pragas, tá? Por quê? Porque quando o animal vai comer esse inseto que está com o marcador, eles vão saber qual foi o animal que foi lá e comeu esse objeto. Por quê? Porque ele também vai ficar radioativo. Lembra que a maioria dos ribeirinhos naquela época ficou complicado porque era o peixe que comia o mercúrio, mas só que o ribeirinho que comia o peixe também ficava com o mercúrio no organismo, beleza? Outra aplicação são efeitos luminosos, radiações provocam fluorescência em certa substância, como sulfato de zinco, e aí o pessoal usa para fazer essas luzes maravilhosas e bonitas e chiques, né? E uma aplicação muito grande é a energia nuclear, que a gente vai ver em detalhe a parte de fusão e fissão nuclear. As usinas nucleares geralmente usam fissão nuclear. Tem uma ideia lá na China que eles querem fazer com fusão nuclear, mas ainda não está operando. Beleza, pessoal?